Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast Papo de Negócios. E hoje o assunto é inteligência artificial. Comigo aqui no estúdio, nosso editor Paulo Goethe, que adora esse tema. Olá a todos. E quem é que nós vamos conversar? Com quem? Com Anselmo Albuquerque, publicitário, um especialista em IA, presidente da ABAP e também CSO da agência Lean. Anselmo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Paulo, pelo convite. A gente vai fazer uma extensão dos nossos papos sobre IA, né? Na verdade, Exato. Agora gravado para todo mundo assistir. Vamos compartilhar, né? Muito sobre isso, né? Compartilhar essas conversas bem interessantes que a gente tem tido nos últimos tempos aqui, porque o Anselmo tem sido o nosso tutor nessa área de IA, tem nos dado muitos cursos e tem trazido muitos insights interessantes e nos ajudado bastante aí com esses usos, né? E a intenção hoje é conversar sobre gestão. IA na gestão. Então, vamos ouvir isso aí. Mas antes de começar, eu preciso dizer a vocês que nós estamos aqui gravando neste estúdio do Hub Plural, que fica na Rua do Brum, 248, no Recife Antigo. E se você tiver interesse em gravar o seu podcast, você acessa, esse QR Code está aqui na tela. Ok? Anselmo, você se tornou um especialista em IA. E eu queria entender o seguinte: como foi que começou esse seu processo de relacionamento com a IA e por onde? Por onde foi? Rapaz, é uma história engraçada, porque o ChatGPT ele foi lançado em novembro de 2022. E aí, um amigo meu postou falando do ChatGPT. Eu achei que era alguma coisa de chatbot, de algo mais voltado para esse tipo de recurso de CRM. E aí, no carnaval, eu testei. No segundo dia de carnaval, no domingo de carnaval, eu testei e já desisti de ir para os outros dias de carnaval, porque eu me encantei e comecei a usar. Aí já tinha lá o Midjourney para gerar imagem, e aí você vai descobrindo um mundo, né, de outros recursos, e isso foi me despertando. E desde então, desde ali do carnaval de 2023, eu uso todo dia e todo dia, porque é uma disciplina e uma tecnologia que a cada 2 semanas tem uma grande novidade. Então, se você não tiver se atualizando, entendendo e degustando e utilizando recursos, você fica meio que defasado muito rápido, né? Entendi. Diferente de outras tecnologias que você levava anos para ficar defasado. Hoje a inteligência artificial já exige um pouco mais de rapidez. Mas a segunda pergunta é justamente isso, né? Você tem que ter um tempo dedicado a se aprofundar. Né? Quanto tempo você dedica por dia, né? E assim, você tem uma jornada muito extensa, você é publicitário, aí a gente sabe como é a vida de publicitário, jornalista, mas você tem encontrado tempo. Você deixou de dormir? Como é que você está fazendo? Pronto, eu uso a inteligência artificial para otimizar o meu tempo também de estudo. Então, quando eu uso Notebook LM, que é uma das ferramentas do Google que é muito útil, então eu gosto muito de ler artigos científicos. Aí eu assino lá o MIT Review, o Harvard Business Review, e veja que coisa besta, mas assim, útil para mim. Eu de manhã saio para passear com minha cadelinha, aí eu já vi um artigo ali de Harvard, já baixo o PDF, jogo no Notebook LM e gero um podcast, que dura mais ou menos 20 minutos. Boto para escutar, desço para passear, os 20 minutos do podcast é os 20 minutos do passeio, e eu já volto para quando eu vou ler, eu já tenho todo o contexto daquele artigo, porque naqueles 20 minutos que eu poderia estar, sei lá, só olhando para o tempo, eu já aproveito e já consumo ali um artigo bacana que eu tenho interesse de ler. Então, assim... Otimizou o tempo, né? A própria IA ajuda demais a você otimizar tempo, né? O que é que você tem usado mais em termos de ferramentas? Rapaz, olha, eu li, tem 2 semanas saiu um artigo também em Harvard que é sobre brain fry, que é a fritura do cérebro por causa da IA. E no artigo tem dizendo que a partir de 4 ferramentas você começa a ter fog, a ver embaçado, a não conseguir se concentrar e tal, e eu uso umas 5, 6. Eu priorizo o ChatGPT, que é quando eu comecei, então tenho muitos agentes criados nela, então tem esse recurso, para mim ela é a do dia a dia, a útil.
mas uso o Gemini também bastante, que melhorou consideravelmente depois da atualização. Uso Humanos, que ela é mais complexa, ela é para fazer outras aplicações, então termina que você, através de texto, você consegue criar um aplicativo sem saber nada de código, só pedindo como se fosse brifando uma equipe de desenvolvedores. Uso o Notebook LM demais. O Notebook LM, para mim, hoje, eu acho que talvez seja o que eu mais uso, porque ele é muito útil quando a gente está para estudar, ok? Mas para estratégia, para ler documentos, para ler estudos de mercado de um segmento específico. A gente até fez essa experiência aqui, pegando os dados do PIB disponível pelo IBGE, que é um documento grande, vasto, com muitos dados. Denso, e quando né? você joga no Notebook LM, você consegue extrair e fazer uma curadoria de informação sem a IA alucinar. Porque se você usa esse mesmo documento no ChatGPT, no Gemini, no Claude, ele pode desviar e pegar informações que não estejam ali naquele documento. E o Notebook LM ajuda muito para restringir esse ambiente. Já aconteceu comigo. Ele não seguir a risco os números do estudo. E se você não tiver lido o estudo antes, você é levado a ser conduzido ao erro. Ao erro, que é um dos maiores problemas. Paulo quer perguntar. Quero, desde que você trocou a folia pela IA, né? Deixou só a IA e deixou a folia de fora, surgiram muitas ferramentas realmente, né, úteis para a nossa vida pessoal, mas também para as empresas, né? E como é que você consegue transformar o uso da ferramenta em equipe? Porque tem a questão da entrega, tem a questão dos números, tem a questão, né, do resultado, do retorno, tem muito dinheiro envolvido. Como é que você consegue prometer uma entrega, otimizar os tempos? Né? Inteligência artificial ainda é um recurso muito caro se você não souber realmente extrair valor dela. O que é que acontece? Uma assinatura do ChatGPT para uma pessoa comum custa R$100. Uma do Gemini custa R$100, uma do Claude custa R$100. Manos, 399 por mês que eu pago, e às vezes eu ainda preciso comprar créditos extras. Então, assim, eu tento extrair ao máximo, porque aí são ferramentas que eu contrato pessoalmente, para que gere valor e que me traga aprendizado. Quando a gente vai implementar isso na empresa, até o ano passado, a gente na Lean, por exemplo, a gente tinha mais de 30 assinaturas do ChatGPT. Cada assinatura custa $30. Então, você imagina que é um desembolso considerável. Só que a gente não conseguia criar uma uniformidade para que todos usassem. Porque você tem como usar ele pago e como usar gratuito, mas você não consegue restringir aquele ambiente só para a empresa. Aí, esse ano, com as atualizações do Google, a gente excluiu o ChatGPT e implementou os agentes de IA no Gemini, que aí a gente usa os gens, que são os agentes do Gemini. Então, você consegue fazer um agente que funciona para aquele grupo de e-mails da empresa. Ou seja, uma pessoa cria e todo mundo usufrui daquele agente. Então, assim, você começa a colocar no dia a dia das pessoas de maneira profissionalizada e organizada, porque tem outro artigo, que é um estudo do MIT, junto com um outro grupo, que eu fugi o nome agora, que eles falam que o principal problema hoje das empresas, 95% das empresas pesquisadas não veem valor e retorno de investimento sobre a IA. Por quê? Porque a alta liderança exige ou cobra que usem a IA, só que hoje a gente ainda está naquela coisa de entender, de aprender, de saber quais as melhores práticas, né? Eu sempre gosto do exemplo... Como a gente vai usar. Como vai usar, porque antigamente, há um tempo atrás, você botava no currículo datilografia, digitação, pacote Office completo, que tem o Word, Excel, PowerPoint e tal. Hoje em dia você não vê isso no LinkedIn de ninguém que sabe mexer. Porque a pessoa entra lá na empresa e ninguém vai ensinar ela a instruir a usar Excel, Word e tal. Mas só que a gente tem uma falsa impressão que as pessoas já sabem usar inteligência artificial. Então você cobra o uso, mas você não instruiu qual é a melhor forma do uso. Então talvez exista esse gap das empresas e não estarem investindo nesse letramento, né, como as pessoas vão dizer, sobre inteligência artificial. Porque se você usa de maneira aleatória e desorganizada, você
começa a produzir um outro conceito que chama work slope, que é trabalhos que parecem bons, que têm volumes, mas na verdade são ruins. Então você recebe um documento de IA com muita coisa, né, com os travessões, com todos os indicadores que foi feito IA, que não é um problema, mas que as pessoas muitas vezes nem leem, coloca aquilo ali num documento, gera um PDF e manda para o outro, e aí o outro vai ter o trabalho de fazer uma curadoria sobre um documento, e você vai passando isso para frente, né? Então, isso é um atrapalho hoje nas empresas. Olha, você falou agora uma coisa, eu me lembrei. Eu criei um agente no ChatGPT, especialista em ortografia, em revisão, um grande professor, um grande sábio, tal, para ele me ajudar a fazer as revisões de texto, né? Porque eu tenho um problema que eu deixo passar, e se eu li aquele texto muitas vezes, então aí já viu. Esse aqui é craque, mas eu não sou. Então eu criei esse agente lá. Mas o que aconteceu? Coloquei lá o texto, né? E na hora que ele me devolve o texto, eu vi que tinha uma palavra errada. Ele usou um hífen, e eu disse, olha, esse hífen aí tá errado. E você é um grande especialista, como é que você comete um erro desse? Aí a resposta dele, nem a IA é 100% perfeita. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? Não dá para você pegar um texto, jogar ali e confiar, ou qualquer outro trabalho, um gráfico, uma apresentação, que a gente tem usado muito o notebook LM para fazer apresentações também, né? Que é muito bom, ele dá uma sintetizada, ele estrutura de uma forma melhor, mas você tem que estar revisando sempre ali, né? Porque senão o humano deixa de fazer sentido, né? E se a gente tá nessa batalha de IA versus o humano, aí onde a gente mostra valor. Né? Para esse caso específico, a gente tem também dentro da agência um agente só de revisão de texto e ortografia. Aí o que é que eu fiz para mitigar isso? Eu botei na base de conhecimento a gramática atualizada do Brasil. Uma boa dica, né? Porque aí ele tem ali um instrumento, né, que é oficial, inclusive você consegue baixar. Você consegue baixar ela no site do Ministério da Educação. Olha aí. Então, atualizada, você joga ali, então você diz assim, consuma desse conhecimento para não me trazer uma informação errada. Aí você já mitiga o erro. Ele só não pode ser superficial, porque às vezes ele é superficial, né? Demais. Agora você tocou num ponto, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a gente vai alcançar rápido um nível de perfeição na IA, ou esse nível de perfeição nunca vai existir, como a própria IA disse que não existe? Não existe Veja, hoje, né? Já existem, porque tem algumas camadas e alguns tipos de IA. Então, tem IA que é 99,9% de perfeição, porque ela parte do princípio que ela é determinística. Então, ela é quase que assim, é uma conta lógica matemática. Onde é que estão essas IAs? Estão na parte de logística, na parte de precificação de produto. Então, ela não tem interpretação e desvio. Ela segue um padrão de dados e são alimentados e ela consegue organizar porque ela não tem nenhum tipo de inventividade. Quando a gente vai para as IAs generativas, ela tem um padrão que ela se torna inventiva, por isso que às vezes ela desvia o caminho e nos traz coisas bizarras, que a gente chama de alucinação. E ela vai sendo ajustada ao longo do uso da gente, que ela está aprendendo o tempo todo, né? Porque por mais que as empresas dizem que ela não capta o que a gente fala, na verdade, assim, ela não registra a nossa conversa, que é o teor da nossa conversa, né? A intimidade é uma questão específica. Mas ela registra, assim, padrões semânticos, de construção de texto, de tipo de resposta, que vai ajustando a própria ferramenta. Quando você usa as versões pagas, você tem a opção de habilitar ou não para a empresa dona da IA usar esse seu recurso, não. E quando você contrata as versões para empresas, aí isso é 100% bloqueado. Ele não usa nem para aprendizado, porque, lógico, tem a questão de LGBT, de LGPD muito grande, para não ter informação, né, vazada disso. Né? Exatamente. Agora, deixa eu entrando um pouquinho mais na questão da gestão. Você falou aí de um erro, né, que se comete muito de exigir do funcionário que ele aplique e tal. Que outros aplique sem dominar, né, a ferramenta, mas que outros erros você apontaria aí no processo inicial de uso da IA
entre empresas e gestores? Fora a questão do letramento, né, que é instruir as pessoas, determinar qual inteligência artificial vai ser aplicada para a empresa. Porque se você chega, eu faço muita palestra ou treinamento em empresas, que é algo que é uma demanda engraçada, assim, recorrente. E quando eu pergunto quem usa IA, aí hoje 99% das pessoas levantam a mão. Quando eu pergunto quem usa ChatGPT, boa parte levanta a mão. Aí eu pergunto quem usa Gemini, aí outra parte levanta a mão. E aí quem usa Claude, outra parte um pouco menor, levanta a mão. Aí eu pergunto para o diretor, o empresário da empresa, qual IA que vocês utilizam aqui? Ele fez, não sabe. Então, quando não sabe, eu estou deixando as pessoas livres para usarem aquela que ela quer. E aí, com isso, eu não tenho um padrão de resposta, eu não tenho um padrão de processo dentro da empresa, e isso dificulta muito essa gestão, tanto das informações, porque a maioria das pessoas usam a assinatura free, então a informação que está botando ali na empresa está indo para o mundo, né? E não organizam em camadas, né? Assim, o que é mais importante começar a adesão? É mais importante começar pela autoliderança ou pelos analistas, né? Aí você começa a querer entender qual o tipo de problema que você quer resolver primeiro. O que é mais importante naquele momento para a empresa? Talvez treinar o time de gestão para usar IA para a parte estratégica, para pensamento estratégico, para fazer análises preditivas melhores, né, para cruzar dados, ou para o pessoal que cuida do CRM, que você todo dia vê uma notícia, alguma coisa que, tal empresa tirou 100 funcionários que faziam o chat, o atendimento ao cliente para substituir por IAs, tal. Que é uma coisa que as empresas têm tentado fazer, mas assim, de todo jeito vai precisar de gente, de humano, para orquestrar essa equipe de IAs, porque as IAs sozinhas, por mais que tenham recursos de autonomia, mas assim, a IA precisa da supervisão humana. Precisa, né? Supervisão é fundamental, né? Isso remete a uma frase que a IA trouxe, que foi uma fala sua, né? Que é exatamente: a ferramenta sem pensamento estratégico é gasto de recursos e falsa produtividade. Essa questão da produtividade, como é que a gente mensura a produtividade feita pela IA? Também intermediada pelo humano, no caso. Também é outra coisa que semana passada eu estava num treinamento, aí uma pessoa perguntou, tinha uns jornalistas também participando, e aí fez, eu prefiro 1000 vezes, às vezes eu prefiro fazer o meu texto digitado todinho tal, do que pedir a IA. Porque até a IA chegar no que eu quero dizer, demora muito mais do que eu fazer sozinho. Então eu faço sozinho e jogo para a IA fazer a revisão ortográfica, por exemplo. É muito assim de uso e de entendimento da ferramenta para você aprimorar e aprofundar naquela ferramenta. Porque também tem isso. Se eu, que sou heavy user de IA, for testar toda a ferramenta nova que eu vejo no Instagram ou nas publicações todo dia, eu não trabalho nunca mais, porque é só testar a ferramenta. Porque são ferramentas construídas o tempo todo para soluções específicas, e aquela sempre diz que vai revolucionar tal coisa, e que, na verdade, isso também é uma dica para as pessoas, assim, não se enganem em contratar aquelas ferramentas que dizem assim, aqui você vai ter o ChatGPT, o Gemini, o Claude e todas essas juntas. Corram disso aí, assim, não existe. É como se você fizesse, com perdão da analogia, quase que um hub de várias operadoras de celular, que quando uma cai, a outra entra, quando uma cai, uma outra entra. Ok. Só que ela não é dedicada a você, ela está partilhada com um monte de gente. Então, um monte de pessoas que usam essas informações, você não sabe para onde está indo. Uhum. Ele está usando, na verdade, vários modelos de linguagem que ele vai te mandar o mais barato, não necessariamente o mais eficiente, porque ele quer rentabilizar. Claro. Então, é muito melhor você pagar uma assinatura do Gemini, do Claude, do ChatGPT e usar de maneira profunda ali, do que você ficar nessas ferramentas que tem multimodelo, ou ficar testando. Tu viu essa nova IA que faz apresentação? Tu viu essa nova IA que... Todo dia sai uma nova IA que faz apresentação. Então, só que você precisa se aprimorar em uma
que faz a apresentação, porque ela vai sendo atualizada o tempo todo e você consegue melhorar essa apresentação. E não ficar pulando e pulando por causa de um feature, de uma atualização que você acha que precisa e não precisa. E a inteligência artificial, ela tem que aprender com você, né? Quando você começa a usar, quando eu comecei a usar o ChatGPT, era um desastre, né? Hoje eu tenho uma facilidade muito maior, ele me entrega com muito mais assertividade as coisas que eu peço, né? Porque eu uso sempre, estou sempre usando e estou sempre aprimorando e fazendo vários tipos de agentes. Mas eu queria entender como é que você segmenta as ferramentas de acordo com o perfil do teu cliente, assim, como é que está isso? Como é que é essa divisão hoje? O que é que acontece? Quando eu estou ali dando instrução de inteligência artificial, que é algo que é paralelo ao meu trabalho de publicidade, né? Porque foi algo que eu fui estudando, aprendendo na prática. Eu gosto da base teórica, também estudo a teoria. Por usar muito, eu consigo dar soluções até para time de TI, que às vezes tem um background muito maior do que eu, porque vem de tecnologia, então o IA não é novidade para eles. Mas a construção lógica do empresário de uma empresa não vem. O que é que eu falo? Assim, se você tem a conta dos e-mails da sua empresa são do Gmail, você já pode implementar, que já está dentro do pacote disponível pelo Google Workspace, o Gemini. Então você pode instaurar na empresa que, pessoal, inteligência artificial aqui nessa empresa, vamos usar do Google, porque já está dentro do pacote do e-mail e vocês precisam usar com e-mail corporativo. Que o próprio Google já tem uma restrição para não poder apagar o chat. Então, quando você está fazendo chat, você tem a opção de apagar ali, né? Você, na sua conta pessoal. Na conta corporativa, ele não dá essa opção e fica lá dentro do banco de dados dele para qualquer problema. Uma memória, né? Uma memória que não é que as pessoas não têm acesso, que nem a pessoa que gerencia esse workspace do Google tem acesso, mas se o Google precisar por alguma questão, ele vai lá e vai buscar uma informação para uma auditoria, para alguma coisa, porque também isso é muito importante, né? Aonde é que estão os rastros da inteligência artificial? Porque a gente está pensando no uso de criar um texto, de revisar um artigo, de fazer uma imagem e tal. Mas quando isso vai para o direito, para a área jurídica, que a gente viu recentemente, né, já aconteceu vários casos, mas recentemente uma juíza estava mostrando lá o quanto de erro de criação de jurisprudência, de criação até de lei, dentro de um recurso que ela recebeu. Né? Como é que eu faço para mitigar esse tipo de erro? Né? Como é que eu faço para auditar dentro da empresa, do escritório de advocacia, quem foi que cometeu aquele erro? Uhum. Aonde foi o prompt que ele gerou para esse erro? Porque, assim, é uma cadeia, né, de consequências. Antes não, você fez lá um papel, imprimiu, tem um documento no Word que foi do seu computador. Tal. Agora, como tudo é na nuvem, você precisa desse rastro para poder entender e corrigir, né? Logicamente que não é punir, né? Punir aquilo que se faz para o mal, né? De deepfake, de fake news através de IA, aí essa é punir. Mas o resto é entender como foi a cadeia para chegar naquela entrega final equivocada para corrigir dentro do processo. Né? E qual seria a IA que você indicaria para uma gestão financeira, por exemplo? Qualquer IA atenderia esse propósito ou existe IA mais específica para isso? Existem IAs, como eu falei, né? O que é que acontece dentro do segmento de IA? Existem 5, 6 grandes players, que são as empresas que têm os modelos de linguagem, que têm as LLMs, que é a OpenAI, que é o Google, que é a Meta, que é a Anthropic, que é que tem a do Cloud. Aí tem o pessoal da China, que tem o DeepSeek, etc. Que são quem fornecem as IAs para todo mundo. E aí vem uma outra empresa, bota uma máscara, organiza o modelo de linguagem que ele pegou ali da OpenAI ou do Cloud e te dá uma entrega um pouco mais customizada. Né? Então a gente vê empresas surgindo disso todo tempo, a solução para tudo. A IA para advogado, IA para publicitário, IA para arquiteto, IA para não sei o que lá. Dentro do mercado financeiro, por exemplo, hoje, das generativas comuns, se você quer usar uma planilha, fazer uma tabela, analisar de dados, você usar um Gemini é melhor do que usar o ChatGPT. Por quê?
Porque o Gemini ele já está integrado com as planilhas do Google. Então, quando você está fazendo ali uma pesquisa, até se tiver no seu próprio drive da sua conta do Google, ele vai buscar uma informação daquele drive. Então, ele faz recursos de tabela e de planilhas de cálculos melhor do que o ChatGPT. Antes, o Gemini era muito ruim em fazer planilhas. E o ChatGPT era mais seguro. Hoje, o Gemini ele tem uma entrega melhor para você fazer esse recurso de planilha. Lembrando que isso é de uma maneira simplificada. Logicamente, existem ferramentas e existem mais coisas profundas que a pessoa pode utilizar para a gestão financeira, por exemplo. Uhum. Mas antes da ferramenta, é o que eu sempre digo, o que você precisa do financeiro. Eu preciso do financeiro dashboard. Então, você vai buscar alguma coisa que vai pegar aquela planilha do DRE da empresa e vai transformar um dashboard que tenha ali um campo, uma caixa de diálogo com a IA integrada, onde você vai fazer qualquer pergunta sobre aqueles dados financeiros. É um IA. Não, eu quero para fazer uma IA que faça a conciliação bancária, que vai acessar o extrato do banco e vai acessar o meu sistema lá, meu RP, para fazer a integração do extrato do banco com Aí já é outra. Qual é a principal dor que você tem percebido nas pessoas no uso da IA? A principal dor, sinceramente, as pessoas são bombardeadas por notícias de IA e por soluções de IA o tempo todo, e elas não conseguem nem expressar o que elas precisam de fato. É como se dissesse assim: tá tendo isso aqui, eu preciso me integrar a isso e eu quero alguma coisa de IA, só que eu quero qualquer coisa de IA. Eu quero que alguém traga uma solução de IA. Não sei para quê, não sei o que é, eu sei que é o quando, que é o mais rápido possível. Então isso é uma coisa que... Eu preciso dar porque tá todo mundo usando. Tá todo mundo usando e o concorrente tá usando e fulano atualizou o site que diz que tá usando e que fulano implementou na empresa tá usando. De fato, olha, eu converso com muita empresa e participo de fóruns e de comissões que discutem inteligência artificial. Poucas empresas eu vi usar de maneira excepcional ou com implementação muito bacana. E quando eu falo assim poucas, eu falo assim, o Mercado Livre faz isso de maneira excepcional. O Magazine Luiza faz isso de maneira excepcional. Mas pequenas e médias empresas, eu ainda não me deparei com aquelas que tenham já uma estrutura e uma orquestração de IA que seja um case. Uhum. Eu queria que você falasse da questão dessa urgência de automatizar o caos, né, que pode levar dentro das empresas a duas vertentes. Uma, você forçar demais, né, o seu empregado, seu funcionário, e o cara ter um estresse, um burnout. Ou também, do outro lado, o cara também entregar qualquer coisa, joga na IA, a IA que se vira, entrego para você ali, simulo que estou produzindo. Me explica esses dois conceitos, né, e como é que você consegue organizar isso, automatizar o caos produtivamente? A primeira coisa, assim, é o que a gente fala que está na moda, né? Que não é nem moda, mas assim, algo que deveria ser padrão de toda empresa, que é governança. Então, isso começa pela governança da empresa, que é o que é que ela deseja. Eu desejo implementar IA para substituir pessoas. Isso é uma decisão drástica, mas empresarial. Então, eu preciso entender em que ponto do meu processo as pessoas fazem trabalho repetitivo ou que a IA teria um nível de assertividade maior do que as pessoas. Então, sei lá, um atendimento ao cliente. Um vendedor ou um pré-venda, né, um SDR. O meu SDR, a cada 100 contatos, ele consegue 50 reuniões para o meu time comercial. E eu peguei aqui e joguei esses mesmos 100 contatos, outros 100 contatos para uma IA, e a IA conseguiu 70 reuniões, ou seja, uma conseguiu 50%, a outra conseguiu 70%, naquele recorte. Agora eu preciso saturar a IA para ver se na próxima indicação de 100, se ela vai continuar com 70, se ela vai para 79, se ela vai cair para 35. Porque você ainda está descobrindo um padrão. Enquanto você tem ali as pessoas que estão fazendo aquilo ali há vários anos, vários meses, você já tem ali
um padrão. Você imagina que a média é 50%. Vai ter gente que vai ter 60%, 70% e vai ter gente que vai ter 30%. Né? Então, para você fazer essa decisão e não saturar as pessoas, porque isso também é um problema. Outro artigo recente falava sobre isso, que é o Brain Fry, que é a impressão da produtividade, eu com a IA consigo produzir mais, ela deveria levar a gente para mais momentos de não fazer nada. Ou seja, você trabalha com ideia, com jornalismo, com notícia, com matéria. Você passa mais tempo produzindo do que lendo, possivelmente. Porque se você tivesse tempo para ler todos os jornais de manhã, uma revista, um portal, etc., para depois você fazer o seu conteúdo, tal, é o ideal, porque você diz, agora eu consigo fazer a revisão mais rápido, produzir o texto mais rápido, encontrar dados mais rápido, carro da IA. Não. O que é que acontece? Em vez de você fazer as 4 coisas, você começa a fazer 8 coisas, e daqui a pouco você está tendo um burnout, como você falou, porque a própria IA vai lhe cobrando uma produtividade além do normal. E aí, acho que isso começa a ser danoso. E aí as empresas cobram isso, muitas vezes, de maneira não justa. Que é, usa a IA que faz isso, usa a IA que faz isso. Só que nem sempre a IA vai solucionar daquele jeito e não estralar de dedo, porque não é mágica, tem a probabilidade de erro. Eu acho que a minha IA vai ter um burnout, porque, olha, às vezes eu abro 3 abas do ChatGPT e boto uma coisa num no outro, ela já vai ficando louca. Aí uma responde, você quer que eu acrescente alguma coisa sobre aquilo que você está falando lá também? Né? Isso é um problema, sabia? Recentemente, eu estava vendo uma publicação que as pessoas estão reclamando e desabilitando a recomendação da IA. Porque no final sempre tem uma recomendação. Você pediu uma coisa, aí ela fala assim, você deseja que eu aprimore para isso, isso e isso? Aí você, ok, aprimore. Aí ela dá a resposta. Aí você, agora eu posso fazer uma coisa mais excepcional do que essa coisa. Aí você quer de novo, aí você, de novo. Aí você fala assim, por que você já não fez do começo? Não fez da primeira vez, né? Ou então na segunda vez já me traga o excepcional. Eu não quero mais que você me pergunte nada, porque senão você fica nessa... Não, e no fim das contas não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Aí você vai perdendo... Você perde tempo lendo aquilo ali. E perde uma coisa boa que estava ali na segunda pergunta, que na quinta já não tem. Né? Pois é. E o conceito do contrário, do work slop? Esse aí é um problema muito grande. Eu gosto de usar exemplos que eu mesmo já recebi e-mail que no final do e-mail tinha, se você deseja escrever de uma maneira mais formal, não sei o que lá, solicite. Pô, mandou um e-mail para um diretor da empresa. Revisar na IA, pedir para a IA ajudar a aprimorar o texto. Perfeito. Agora, não ler, copiar e jogar com esse disclaimer da IA é muito amadorismo. Então, assim, muito isso, eu estou falando no e-mail, mas você imagina que para quem faz reporte, relatório, etc., que joga na IA, e antes que seu relatório tenha lá 2, 3 páginas, 2 gráficos e tal. Agora, você pediu lá para o analista trouxe um reporte de 15 páginas. Aí você, porra, é bacana. Você lê a primeira página, não diz nada, a segunda página não diz nada, a terceira página diz de forma diferente do que a segunda falou, né? O gráfico não leva para canto nenhum. E aí, isso é o workflow que tem gerado um problema nas empresas pesquisadas no estudo que eles fizeram esse termo, que é assim, pessoas tendo problemas de relação na empresa e desqualificando outras pessoas porque elas são geradoras de workload. Então, assim, eu não quero mais trabalhar com Paulo porque Paulo me entrega só muita coisa que não diz nada. Então, eu já não... Quando o Paulo me mandar algo que for excepcional, eu não vou ler com aquele intuito achando que tem algo útil, porque ele sempre me manda coisas que são irrelevantes e só ocupam meu tempo. E isso tem gerado não recomendação de amigos e colegas de trabalho para outras empresas. Então a pessoa saiu da empresa, tal, e alguém, a recomendação. Não. Rapaz, fica usando IA só para atrapalhar e gerar tem um conceito que é garbage in, garbage out, né? Que é, se você entrega lixo, você traz de volta lixo. E
a IA é muito boa em produzir lixo com cara de coisa boa. Exato. Então, se você não for atento, você vai repassar essa coisa que você acha que é magnífica para frente e você cria um problema sistêmico, porque quando isso for chegar na mesa da diretoria, como não houve uma curadoria daquela informação nos steps, você pode tomar uma decisão errada ou ter uma informação ali totalmente equivocada. Falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? Tem dados que dizem que até 2030, 170 milhões de novas funções vão surgir em função da IA, da adoção da IA, e que outros 90 milhões vão ser perdidos, né? Como é que você analisa aí esses números? Isso foi um estudo que o Fórum Econômico Mundial publicou agora em fevereiro, quando estava terminando o Davos, né? A conferência lá de Davos. E foi algo que chamou a atenção porque a gente fica com aquela coisa de que a IA vai tirar emprego, a IA vai tirar emprego. Na verdade, a tendência é que surjam mais profissões e mais funções do que se perca. E algumas funções vão ser deslocadas. Outras, logicamente, vão ser extinguidas, né? Possivelmente atendimento ao cliente é algo que, muito breve, não vai ter mais humano, né? Mas vai precisar de humano para supervisionar aquela IA que está fazendo atendimento ao cliente. Vai ter um humano para gerar dados e fazer análises qualitativas sobre como melhorou, o que tem sido reclamado, o que não tem sido reclamado e fazendo os ajustes. Vai ter gente nas empresas para orquestrar prompt, para criar agentes. Porque como você tem uma condição hoje muito bacana de produzir soluções digitais sem ser um especialista profundo técnico, né, de fazer código em Python e fazer React e fazer essas coisas, você tem como chegar ali num limite muito bacana de uma solução interna que você não precisa contratar de fora. Você só precisa ter uma IA robusta, né, em orquestração para fazer isso. Essa pessoa, ela vai ser um tesouro dentro das empresas, porque em vez de uma solução de uma indústria grande, que ela por mais que ela se diga customizável, ela é pasteurizada. Então, um RP de financeiro, um RP de gestão de pessoas, de RH. Tá lá, tem várias soluções de RH. Então. Essa ali, ela serve para vários departamentos de RH, de várias empresas, de vários tamanhos, de várias regiões do país. Tal. Mas você consegue fazer algo muito próximo àquilo ali, 100% hiper personalizado para a sua empresa. Com todos os dados da sua empresa, com todo o nome das pessoas, se quiser botar apelido, se quiser o signo, coisas que uma outra ferramenta dessa não vai ter. Então você consegue aprimorar isso. Só que isso não é, hoje, a gestora de RH que vai fazer. Ela vai instruir e vai dizer a necessidade, mas eu vou precisar de alguém no time que hoje não existe para fazer isso. Então vai ter muita gente para desenvolvimento de engenharia de prompt. Vai ter muita gente para orquestração de prompt, vai ter muita gente para geração de imagem, geração de vídeo, porque assim, gerar vídeo com IA é simples. Um vídeo de 5 segundos com alguém fazendo uma dancinha, tal. Quando a gente vê esses vídeos no Instagram, que a galera, use tal ferramenta e tal. Aquilo ali, o cara que fez aquilo ali, ele sabe muito de edição de vídeo. Ele sabe de ferramentas como After Effects, como Premiere, como Photoshop, que ajuda ele a aprimorar aquilo ali e aí ele bota o resultado final. Mas se você pegar e tentar em casa, no celular, fazer um vídeo daquele, você não vai fazer, porque você não tem condições nem semânticas de pedir uma perspectiva de câmera. Eu quero fazer um top of view, eu quero fazer um close, um super close, eu quero fazer um plano panorâmico. Não é todo mundo que vai ter esse repertório técnico de pedir uma coisa dessa de vídeo. Então, assim, vão surgir outras profissões. Nesse documento publicado pelo Fórum Econômico Mundial, eles falam do deslocamento, mas ele também chama a atenção para as pessoas que vão ficar sem emprego. Então, sempre, desde 2022, já está na pauta do Fórum Econômico Mundial a coisa da renda mínima global. Porque, sim, vão ter pessoas que não vão ter função, porque por conta de questões sociais não conseguiram estudar, não tiveram essas oportunidades e tal, então elas vão ficar defasadas no mercado. Eu sempre uso um exemplo que é
vocês vão lembrar, que a gente tinha ali dentro das entradas e saídas dos shoppings, pessoas na guarita, lhe dando um ticket, anotando na mão a placa do carro, lhe dando um ticket, e quando você saía, você pagava ali e ia embora. Aí depois tiraram as pessoas as pessoas não precisavam mais anotar, elas só digitavam a placa, né? E aí entregavam. Daqui a pouco não tem mais pessoas. Aí tem as pessoas no caixa, dentro do shopping. Então você ia lá, não tinha pessoa na guarita, mas você ia no caixa, tinha uma pessoa, você dava o dinheiro, pagava no cartão. Agora já não tem mais pessoa, só tem os totens. Só que aí você tem 20 entradas no shopping, eram 20 pessoas empregadas, com 2 turnos, 40. Daqui a pouco você só tem os caixas internos. Então você não precisa de 40 pessoas, você só precisa de 20. Botando os 2 turnos. Daqui a pouco você não tem nem mais isso, só tem 2 pessoas. Você saiu de 40 empregos para 38 desempregados e 2 empregados. Como é que resolve essa lógica? Essa equação, né? Porque o que eu vejo, assim, quanto mais a gente mergulha nesse universo de IA, mais a gente percebe o quanto ela traz, né, de uso e quanto ela vai evoluindo nas oportunidades que ela te dá de usar recursos e ferramentas e tal. Então, por exemplo, assim, nós na área de comunicação, aqui, gravando esse podcast aqui, por exemplo, eu já imagino que em breve eu vou ter que ter uma pessoa só para cuidar desse produto, só para isso aqui, porque aí ela vai te dar ferramentas para você otimizar o vídeo, a edição, o compartilhamento, o thumbnail, cortes e tal, mas assim, você tem que ter uma pessoa que se dedique a isso, que se aprofunde nesse tema, porque também não dá para você ficar se aprofundando em tudo e fazendo tudo. Então, assim, pode não surgir especificamente uma nova profissão, mas surge uma função. Surge uma função. Surge uma função que você vai começar a especializar aquela pessoa naquele processo, né? Eu fico com pena daquele códigozinho que o empregador tem que botar na carteira de trabalho do funcionário, que é o INSS, o Ministério do Trabalho, coisa, né? Porque assim, é tanta função nova, até dentro da agência de publicidade, né? Você tem o redator, aí você tem um copy, aí você tem um motion, Mas a IA vai resolver isso. Aí você tem o de conteúdo, estratégia de conteúdo, planejador de conteúdo, nada disso tem ainda. Aí hoje uma pessoa só tem um monte de código. Um monte de coisa, exatamente. Agora você, né, na sua profissão, na Lean, como é que tem sido? Por exemplo, a gente usava algumas ferramentas há 10 anos atrás para edição, né, para preparar algumas peças. Hoje eu acho que você já deve ter substituído algumas por IA, né? A gente já usa bastante tempo, assim, acho que é algo que é um mercado que é dinâmico por si só, a publicidade, porque a gente o tempo todo a gente precisa de invenção e de novidade. Quando começaram as polêmicas das coisas, é feito com IA, não é feito com IA. O ano passado eu tive no SXSW, que aconteceu até agora em março, né? Eu tive o ano passado, e fui pro Festival de Cannes em junho, que é o maior festival de propaganda do mundo, né? Global e tal. E todos os painéis, né? 99% dos painéis falaram sobre IA e sobre a criatividade e a publicidade. Até tiveram agências brasileiras premiadas que perderam prêmio por uso indevido de IA, de manipular uma notícia numa bancada de uma jornalista. Tipo, fazer a jornalista falar outra coisa que não tinha falado. E aí isso é grave. Mais uma agência punida por uso indevido da IA na concepção de uma peça publicitária? Na criação do case que você bota lá pro júri para ele entender o conceito da campanha. Então você tem a campanha que foi pro ar, publicitário e tal, só que você faz o case para que as pessoas, como é um prêmio global, você precisa dar contexto para o cara que é da China, para o cara que é da Alemanha, entender o porquê aquela peça publicitária, aquela campanha é relevante. E aí, na hora de fazer essa edição do case, o pessoal pegou uma jornalista na bancada e fez ela falar uma coisa que ela não falou. E isso é um problema. Isso na política, inclusive isso é crime, né? E você tem esse dilema que, assim, até onde é que a publicidade vai usar IA para fazer uma pessoa que não é real e que vai dizer assim, vai olhar para a câmera e vai dizer, compre essa caneca porque essa caneca é melhor, ela não esfria, a água não esquenta, o café não esfria e ela é de um material que é inquebrável e tal. E ela está endossando um produto.
Só que Dona Maria, que viu aquilo ali no Facebook, ela não sabe que foi um IA. Ela pode achar que é uma menina da novela, que ela achou mas agora parecido da novela. vamos lá. Qual é a diferença de você criar um IA para dizer isso e você contratar um ator para dizer isso? Quando ele não está falando a verdade, ele está lendo um texto ali que você deu para ele ler. O que para mim é a autenticidade, porque mesmo que o ator, o artista, esteja sendo pago para endossar um produto, na maioria dos casos, ele está emprestando parte da reputação dele para o produto. Então, qualquer consequência ruim daquele produto, né, respinga nele também. Então, os próprios artistas têm muito cuidado. A gente trabalha com segmento de bet, né, que é um tema sensível, que é um segmento sensível, e tem vários artistas bacanas que fazem bet, e tem outros que não fazem bet de jeito nenhum, porque não querem emprestar o seu endosso para o segmento de bet. E antes da regulamentação, tinha muitos, né, que não topavam. Depois da regulamentação, muitos que não topavam começaram a procurar as bets para poder entrar, porque agora está regulamentado, né, já tá ali numa zona de segurança maior. E é algo que a gente, quando está vendendo um produto ou serviço, a gente está vendendo para outro humano, a gente não está vendendo para uma máquina. Então, os valores que Tony Ramos deu para Friboi na carne, só ele poderia transferir. Se fosse um ator desconhecido, era só mais uma propaganda. Se fosse um IA, era quase que irrelevante. Então, essa conexão da gente com as outras pessoas é que fazem com que esse endosso tenha algum tipo de valor. Mas a gente está falando duas coisas aí. Regulamentação. Então, uma vez regulamentado, porque ainda não está, é possível que esse mercado comece a aceitar um personagem feito por IA, né? E o segundo, se houver algum problema hoje, né, como você falou, respinga no ator, na pessoa que foi contratada, seja ele famoso ou não. Mas isso não poderia respingar na agência que fez? Também. Já que é um IA, olha, eu vou fazer com IA, mas qualquer responsabilidade vai ser minha, né? Você não acha que isso é só uma questão de tempo? É algo que a gente está discutindo na ABAP, na FENAPRO, entre as agências. Eu participo dos comitês de IA, e o que é que acontece? Tem uma coisa no Brasil que ainda não tem legislação sobre inteligência artificial, porque a gente tem a legislação sobre a internet e estão tentando a de redes sociais, que ainda não foi emplacada. De IA é muito difícil ter, porque no Brasil a propriedade, os direitos autorais só podem ser de humano. Só quem tem CPF. CNPJ não pode. Então, se eu usei IA para fazer um livro completo, o autor sou eu. Para a legislação brasileira, o autor sou eu. Se eu usei ela como ferramenta e ela escreveu todinha, só disse assim, escreva um livro, e eu peguei e publiquei e tal. Para o Brasil, é isso. Aí quando você vai para a imagem, foi lá, teve uma campanha bacana que usou imagem de inteligência artificial. Qual é a recomendação hoje? Né? Que não é lei, né? Mas é uma recomendação que as associações de publicidade, né, têm feito. Bota ali, do mesmo jeito que tem Se Beber Não Dirija, do mesmo jeito que tem Aprecie com Moderação, etc. O disclaimer que é imagem gerada com IA para pessoas. Porque pode existir, logicamente, essa confusão se aquilo ali é humano ou se foi aquilo ali 100% sintético de uma pessoa sintética. Que também traz a coisa de, mas para as outras coisas eu não preciso. Não, porque para as outras coisas eu já manipulava a imagem com Photoshop. Então você já fazia alterações na imagem. Então assim, a gente está nesse cenário aqui, tem essa TV com um movimento econômico. Se eu quisesse mudar para botar outra foto com movimento econômico, ou botar qualquer coisa, se eu usei recurso tecnológico para isso, eu não preciso impor. Agora, se eu tiro o rosto de Paulo, eu tiro o meu rosto, tiro o seu rosto e modifico, aí eu preciso, que não é Anselmo realmente que está ali, que não é Patrícia, que não é Paulo. Então, isso precisa ser muito mais colocado para que os consumidores entendam que não é uma pessoa real que está endossando aquele produto. A gente vai ter campanha política agora. Na última campanha, senti um medo muito grande desses vídeos com deepfake. E aí,
o TSE foi muito rápido em já dizer que era proibido o uso de inteligência artificial para campanhas políticas. Então você vê, eu pelo menos não vi e não recebi nem vi casos de deepfakes circulando com a coisa que a gente vê hoje, né? Lula, Bolsonaro, outros políticos, mas que não era durante a campanha. Sim. Durante a campanha você vê que isso aí Teve não... um caso aí com o ministro Haddad, né? Ministro Haddad, teve caso com Drauzio Varela, de pegarem, manipularem ele para vender remédio, vender serviço e tal. Sim. Que isso é perigoso, que as plataformas que devem ser responsabilizadas e não só corresponsabilizadas, elas devem ser responsabilizadas, porque quando a gente sobe um anúncio para fazer na Meta, no Google e tal, ele leva um tempo para ele ser autorizado para rodar. Exatamente. E se tiver qualquer coisinha que não esteja no padrão, ele já devolve dizendo, isso não está no padrão tal. Como é que eles não conseguem fazer isso com a imagem manipulada e com conteúdo erótico, sensual, alguma coisa assim? Se tivesse uma mulher, se um homem postar uma foto sem camisa numa praia e aparece o peito dele, o peitoral dele, a plataforma não bloqueia. Se uma mulher postar uma foto com os peitos aparentes na praia, a plataforma bloqueia. Se ela identifica um peito de um homem ou uma mulher numa imagem de pessoas comuns, né? Como é que ela não consegue identificar que aquele vídeo é manipulado e feito com IA ou tem uma intenção ruim de enganar as pessoas? Entendeu? Então, assim, isso é algo que precisa pressionar, sim, as plataformas, porque elas são o meio, né? Claro. Lógico que quem fez o vídeo manipulado é tão criminoso quanto, mas quem pode bloquear é a ferramenta. Pois é. Olha, hoje aconteceu uma coisa comigo com o WhatsApp, né? Nós temos grupos do movimento econômico, né? Temos mais de um grupo, temos 2 grupos, e as pessoas pedem muito para entrar no grupo, entrar e ficam mandando lá e tal. E eu tinha, da última vez que eu abri, tinha mais de 80 pedidos para o grupo que já estava lotado. Então eu tive que colocar no outro grupo. Aí o WhatsApp me bloqueia porque ele entende que eu estou adicionando muita gente e isso é o spam. E aí, né, lógico, a gente hoje consegue falar com a inteligência artificial deles, porque melhorou, antes não tinha, né, mas agora tem. E aí eu tentei mostrar, olha, acho que a gente tem tantos recursos de inteligência artificial, por que vocês não conseguem entender que eu tenho 2 grupos, né, que as pessoas querem entrar e não sou eu que estou adicionando aleatoriamente, eu estou atendendo pedidos, né? Vamos considerar isso aí. É tão simples. É tão simples, isso deve acontecer com milhares de pessoas. Já é um padrão, né? Já é um padrão, né? Então, assim, depende muito do interesse que se tem em tentar resolver alguns problemas, né? E não fazer vista grossa, porque também, nesse caso aí de política, a gente teve aquele episódio da Cambridge Analytica com o Facebook, né? E ficou muito claro que havia um interesse também da plataforma, né, em atender aquele grupo, atender e fazer o que eles estavam querendo, né? Então, assim, até que ponto a política também interfere, o interesse político da plataforma, né, interfere aí nessas correções de rotas, né? Isso é algo que é sempre polêmico, porque você tem uma premissa que as plataformas entregam mais conteúdo de direita do que de esquerda, certo? E isso, se você for ver os números, né, dos políticos de direita comparados com de esquerda, eles são muito maiores e têm um alcance muito maior. Mas aí tem uma pergunta antes, assim, mas será que a esquerda não faz tantos conteúdos performáticos para que tenham o mesmo alcance, né? Então, por isso os outros fazem performática e tal. Então, o pessoal da esquerda é mais polite, né? Mais educado, tem mais cuidado para não fazer essas fake news e etc, né? Porque a fake news de direita ou de esquerda é crime de todo jeito. Mas, assim, às vezes a narrativa que a direita consegue fazer, ela ganha um alcance e uma adesão muito grande das pessoas compartilharem, comentarem, etc. A esquerda não consegue. Mas lógico que ninguém pode afirmar isso, mas assim, você percebe que talvez grupos políticos tenham a intencionalidade de entregar mais um tipo de conteúdo do que outro. Tem alguma pergunta aí? Só quando eu voltar um pouquinho já para, né, tá na fase de encerramento, da questão, lembrar sempre que a IA é uma ferramenta, né, que continua sendo uma ferramenta. A ferramenta. Ela não vai potencializar o que você, né, não pede, né? Exatamente. Aí eu queria voltar, se você fosse pensar na questão e o prompt é a nossa, né, nosso recurso para
fazer ela produzir, render. Pensando como empresário, qual é o prompt que você recomenda, assim, o prompt primário para a pessoa começar a entrar nesse universo e otimizar a sua produção? Mas o que eu sempre recomendo é o seguinte, isso é engraçado, eu tenho uma apresentação que está no slide, que é as pessoas confundem, eu vou usar o exemplo do ChatGPT, né? O ChatGPT com Google. Porque você ia antes lá no Google e fazia uma pergunta quase que 5 palavras, né? Eu quero não sei o que lá, me diga onde encontro tal coisa, tal. E muitas pessoas levaram essa forma de perguntar para IA. E aí você já começa atrapalhando, porque a primeiro input da IA, se ela é muito simplificada e sem contexto, ela vai te entregar algo que parece ser coerente, mas às vezes não tem nada a ver. Então, primeiro é lembrar que é chat, não é Google. E chat, a gente conversa, né? A gente sabe conversar por chat desde o bate-papo do UOL, desde o Mirk, desde do MSN, né? Que muita gente usou, na geração mais nova talvez pegou. Então assim, a gente tem o WhatsApp, Orkut, então assim, a gente sabe que é chat, né? As pessoas conquistavam as outras, do coração das outras, através dos chats dessas ferramentas. Então, quando você vai lá para um ChatGPT, para o Gemini e tal, você precisa conversar, como se você estivesse falando com um analista, com outro par, um gerente, outro, para poder dar contexto. Então, às vezes você pergunta algo, você pede uma solução para, como é que eu posso melhorar a minha página do Instagram? E manda o link do Instagram. É diferente de você dar um conteúdo. Minha empresa é essa. O site da minha empresa é esse. Minha empresa tem tantos anos. Meus serviços são esses. Meus clientes são esses. Meu público-alvo é esse. Minha página é essa. O que é que você recomendaria? O nível de resposta vai vir muito mais sofisticado do que uma simples pergunta: como é que eu faço para melhorar meu Instagram e botar o link do Instagram? Porque a IA vai pegar uma coisa generalista e vai lhe entregar. Aí quando ela der a resposta produza mais conteúdos, foque mais em Reels do que em do que estático. Busque ter mais autenticidade e tal. Pô, isso o porteiro do prédio já sabe. Então não é uma solução. Então, assim, é algo que eu acho que as pessoas tentam. E aí volta aquela coisa que isso já vai diminuindo com o tempo, mas assim, a IA não sabe nada. Fiz uma pergunta, e todo mundo tem um exemplo. Fiz uma pergunta uma vez que ela falou não sei o que era um absurdo. Ok, do mesmo jeito que nós, humanos, em algum momento fomos perguntados por algo e a gente respondeu achando que era e não era. Uhum. Porque a IA não é 100%. A IA, ela tem uma accuracy, né, uma precisão maior do que o ser humano. Mas também tem uma parte de falha, do mesmo jeito que nós, né? A gente tem uma parte de falha. Então, assim, se você quiser transferir a responsabilidade 100% para a IA, você já está equivocado. Então, você precisa entender que ela consegue analisar uma quantidade de dados e um volume de dados muito maior do que um ser humano consegue. Que esse é um fato, que é uma máquina. Mas quem está fazendo a curadoria da informação é o ser humano. Então, quando você repassa para frente, você não consegue extrair aquela informação precisa ou aquela informação mais bem elaborada, é muito mais o usuário do que a ferramenta. Não que a ferramenta não erra, mas assim, em 99% dos casos que eu vejo por aí são os usuários que não conseguem extrair aquela resposta. Ô Anselmo, qual é o papel do líder nesse contexto do uso da IA dentro de uma companhia? Eu acredito que a primeira coisa é ele experimentar e usar. Tive uma palestra no passado no For E-Commerce, onde o CTO, né, o chefe de tecnologia do Mercado Livre, deu uma palestra que ele é para a América Latina, foi uma palestra até em espanhol, e ele falou assim, estavam se exigindo muitas coisas de implementação de IA generativa, porque as outras IAs ele já tinham, né, por logística, compra, precificação. E o que é que a gente fez? Ele reuniu todos os C-Levels, conversou sobre a rotina dos C-Levels com cada um deles e disse, agora apliquem a IA na rotina de vocês, para vocês verem como é que
o que é que ajuda, o que é que não ajuda, o que é que tu acha que ajuda, mas não ajuda, atrapalha. O que é que pode fazer? E a partir daí, essa alta liderança começou a exigir de outra forma a implementação de IA. Porque às vezes a gente está ali sentado na cadeira diretiva, né, como empresário e tal, e a gente acha que tudo é simples porque é simples. Mas quando eu uso e quando eu olho que é a solução, porque é uma solução é uma solução transversal e não tem hierarquia. Todo mundo na empresa pode usar IA, o C-Level pode usar IA e o analista júnior, estagiário pode usar IA. É uma ferramenta que ela é transversal e isso é muito bom, porque ela ajuda que a sua capacidade, a capacidade do estagiário vai ser potencializada a nível de estagiário. A capacidade do C-Level vai ser potencializada C-Level. Então, assim, acho que usar, entender e aprimorar isso para o C-Level, eu acho que é o primeiro passo para essa liderança saber, porque eu tenho colegas, né, pessoas próximas com mais de 70 anos que me buscam para aprender a usar o ChatGPT, o Gemini, o Notebook LM e outras IAs, o Cloud, né, que é para transcrever reunião. Então isso assim, eu fico muito feliz quando é uma pessoa de 70 anos, 60 e poucos anos, que já poderia estar mais afastada da tecnologia, quer aprender porque ela vê ali uma forma de aprimorar, de melhorar a qualidade, de ganhar tempo. Né? Então, acho que para a alta liderança, usar e entender é mais importante do que cobrar. Muito bem. Bom, eu acho que a gente conseguiu explorar bem aí esse tema por hoje, né? Porque daqui a pouco a gente tem que voltar a falar de novo sobre... É infinito. Né? Sobre novas ferramentas, sobre atualizações. E, então, quero agradecer você, Anselmo. Obrigado por a esse vocês. bate-papo ótimo, maravilhoso aí, super esclarecedor. Foi né? Eu tenho que agradecer a vocês, né? Porque eu acho que, e aí eu posso falar, não porque você está aqui na minha frente, mas eu acho que dos profissionais de Pernambuco que conversaram bastante comigo desde lá atrás, né? Quando começou a IA, acho que você foi uma das que mais estava ali com essa intenção de usar, de aprimorar, de aplicar no dia a dia. E aí eu pego o seu exemplo como líder. Você é a líder maior do movimento econômico e você é quem é a primeira, quando a gente vai fazer o treinamento, é a primeira que chega, é a que mais pergunta, é a que mais interage, é a que aplica na hora, que mostra para o time como fez, né? E eu tô de prova porque eu vi, né? Então, eu acho que esse tipo de liderança e de interesse é que faz você e todo o seu time tá sempre à frente, né? Porque aí o cara pega aqui, ó, tem um troféu do Prêmio Movimento Econômico que faz parte de um legado de vocês, mas que ele poderia ir ficando, como vários prêmios que a gente já viu por aí ficar. Mas como você é disruptiva e você tá à frente do tempo, isso aqui vira outra coisa, porque cada vez mais você está à frente, buscando, aprendendo, passando. Eu acho que isso é muito bacana, porque talvez o jornalismo editorial de qualidade tenha se perdido muito por vários caminhos. E acho que quando você tem aí um DNA disruptivo, vanguardista, e de querer fazer o melhor, de trazer o melhor, eu acho que é um grande exemplo para a gente aqui, né? Junto com o Paulo também, que além de jornalista, também descobri hoje que faz músicas e utiliza a IA para fazer as músicas dele. Paulo é o nosso grande compositor aqui, já fez várias músicas e o que ele dá de presente de aniversário para o time é uma música. É uma música, aí, é que uma bacana. música. E antes não tocava instrumento, então não tinha como produzir, né? Só podia escrever, né? E agora produz, né? Não sei qual é o retorno das músicas, mas eu estou entregando. Muito obrigada aí pelas palavras maravilhosas aí de estímulo, sempre muito, muito bom ouvir isso. E vamos continuar junto aí, evoluindo com a IA, Anselmo. Obrigada aí, viu, Valeu, por tudo. pessoal. Paulo, obrigada também pela participação. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Dá seu like, assina o canal e acompanha a gente nos próximos episódios. Até a próxima.